sua identidade. A premissa do fracasso para uma marca médica ou qualquer marca é você querer agradar todo mundo. No Solocast de hoje eu bato um papo com o Beto Quintão, fundador da 5G Company, à frente de um ecossistema de negócios com mais de 15 anos de experiência ajudando médicos e empresários a saírem do modo da execução e construírem negócios estruturados, lucrativos e escaláveis. Depende do que eu vou trabalhar, quantitativo ou qualitativo. Eu tenho uma clínica grande, então eu consigo crescer, monta um método, monta uma cultura forte e traz médicos para serem parceiros. O Beto vem do zero, aprendeu vendas na prática, construiu o resultado real no campo e entendeu desde cedo que talento técnico sozinho não sustenta crescimento e nem liberdade. Coworking na saúde não dá grana, velho. Podem ficar até bravos comigo aí, os donos de coworking de saúde, mas não dá grana. Cara, usa o Instagram como CRM, você não precisa ficar postando conteúdo, mas faz seus pacientes te seguirem. Nesse episódio, a gente fala sobre as principais dores de quem trabalha demais, quem ganha bem, mas continua preso na operação, os resultados que travam médicos e empresários quando tentam crescer e o que muda quando você deixa de ser o executor e assume o papel de dono da própria carreira e do próprio negócio. Beto, cara, existe uma mentira aí que a galera conta dentro da medicina e eu quero saber se é uma mentira realmente, de que o médico trabalha demais porque ama cuidar de pessoas, quando na verdade muitas das vezes se esconde um grande medo aí de aprender sobre gestão, venda, lideranças. Isso é verdade, é fato, não é? Velho, o médico trabalha demais porque ele ama mais o dinheiro do que a empresa dele. No dia que ele entendesse que ele tem que deixar a empresa dele rica pra ele ficar rico, o jogo muda. Ele tá usando o PJ, né, como médico, para se enriquecer antes de fazer o oposto. Empresa rica, empresário pobre. Empresa milionária, empresário rico. Então essa é a lógica. Eles botam o dinheiro como fim, não como meio. No dia que ele aprende que o dinheiro é meio, ele estuda gestão e começa a multiplicar. Aí você fala que Jaleco sozinho não paga boleto. Onde exatamente a maioria dos médicos tem errado hoje, cara? E o que ele tem que destravar aí para começar a crescer financeiramente? Cara, o médico, ele já nasce com uma autoridade que eu e você, a gente pode ficar 10, 15 anos, 20 anos de empresariado que a gente não vai ter, que é aquele DR antes do nome. Então, isso era certeza, certificação de que você ia ser bem sucedido na vida, mas isso não acontece mais. O médico que não aprende a vender, ele trabalha para quem vende. Pode reparar. Ou ele trabalha para o hospital, ou ele trabalha para o governo, que é o pior sócio que a gente pode ter, né? Ou ele trabalha para um cara que é bom e montou uma clínica. Então, o jaleco por si não vale mais nada, meu amigo. Então, vou te dar um exemplo. Nutrição, nutrologia, endócrino. Daqui uns dias, IA vai fazer consulta disso. Já faz. Só que a gente, vamos ser sinceros, já não faz precisão. Então, qual que é a diferença? Quem ganha dinheiro? Quem é capaz de ensacar isso e vender o produto ensacado. É igual que a diferença de uma bolsa commodity para uma Prada. É porque tem um nome, como você ensaca o produto, né? Então, é essa a lógica. O cara que aprender a vender, ele vai vender. O cara que não aprender a vender vai trabalhar para quem vende. Você acredita que vai acontecer um movimento igual aconteceu, por exemplo, no direito, igual que tá acontecendo na engenharia? Tipo, cara, do cara, sei lá, se formar, virar um médico e daqui a um tempo, sei lá, trabalhar numa outra área, com vendas talvez, por conta que eu vi que a medicina já não tá... por exemplo, hoje eu conheço muito mais vendedores que ganham tão bem quanto os médicos, né? E, teoricamente, porque estudaram muito por muito tempo também. Você ganha mais que a maioria dos médicos. Então, cara, você acha que vai acontecer esse movimento? Tipo... Vários médicos aí, cara, vão virar commodity, vão ser substituídos. Até conversando com um cliente meu, eu falei assim, cara, eu não aguento mais, tô aqui no hospital, tô fazendo plantão, me formei faz 5 anos e, tipo, tô vendo agora pessoas que estão saindo da faculdade, ganhando o mesmo tanto que eu, e se eu não quiser trabalhar, ela vai trabalhar no meu lugar e o hospital pagando menos. E aí o cara vai perdendo assim, cara, agora eu quero, sei lá, tipo, gerar uma receita, para através dessa receita eu abrir um outro negócio e sair da medicina. Cara, médico já é commodity. Até o final desse ano a gente vai ter em torno de 750 mil médicos formados. O cara que ele ainda vende serviço, né, ele não entendeu o jogo. Saúde não é commodity. A gente vive num país, cara, que a gente acha, tem SUS, que a gente acha que é de graça, que não tem nada de graça, que é lindo, tem hospitais e tal. Já é mercado há muito tempo. Há muito tempo já é mercado. Então, antigamente, o médico precisava simplesmente vender horas. Então, ele vendia horas do trabalho dele. Hoje,
Com a desvalorização do dinheiro, vou te dar um exemplo. O salário, sei lá, de 20 mil reais de um médico plantonista inicial é a mesma coisa de 2011, o poder de compra, 2011, 2012. Ou seja, tudo inchou, tudo inflou, mas o salário do médico que vende horas não acompanhou. Não acompanhou. Então, o que faz ganhar dinheiro com a medicina é entender que saúde não é commodity para quem paga bem. Por exemplo, saúde e beleza. Vamos dar um exemplo de estética? Autoestima pra Eve que tá ali, ela acordar e tá com o cabelo dela cacheado, lindo, brilhante, volumoso. Autoestima pra mim é meu cabelo não cair. Então, quando eu entendo isso, eu consigo começar a fazer aquela mesma lógica do empresário, que empreender é resolver problema. Então, quando o médico entende que ele resolve o problema e cobra por isso, ele começa a resolver de uma forma melhor, ensacando melhor, entregando melhor, e ele consegue cobrar melhor. Mesma coisa, tu vende sonho, pô. Exato. Tu vende o cara que tá escalando, que quer escalar o patrimônio porque ele quer ter mais tempo com a família, uma viagem, um fruto, um bem de consumo que ele tem muito sonho. Você não vende uma carta, você não vende um consórcio, você não vende um produto em si, você vende a realização. Então, o médico precisa entender essa lógica. E aí, quando ele entende essa lógica, ele consegue pensar em montar gestão, porque toda a estruturação dele vai ser em prol disso. Ele vai fazer um financeiro melhor para entregar melhor para o paciente. Ele vai fazer uma gestão melhor para que ele entregue uma experiência melhor. E aí ele vai conseguir também melhorar o tempo dele para que ele tenha mais tempo, porque quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. No final do dia é dor e desejo, né? As duas vertentes aí que levam à venda. Então, quanto mais dores você resolver, e maior desejo que você desejar em cima das pessoas, cara, mais bem remunerado você vai ser. Dor e desejo é saúde. O que o médico resolve? Dor ou desejo ficar bonito? Entendeu? Cara, vamos ser sinceros. Você deixaria de fazer uma viagem, mas você não deixaria de fazer uma cirurgia. Certeza. E eu vou falar até de estética. Você é um cara que trabalha com a tua imagem, porra. Você sabe disso. O mundo Guilherme, o mundo é mais fácil pra quem é bonito. Mas hoje, não vamos ser que a gente fica metade do dia postando conteúdo aqui, né? Exato. O mundo é mais fácil pra quem é bonito. Riqueza não combina com gordura, não combina com feiura, e não tem como. Então, assim, tem produto mais vendável do que saúde estética? Não tem. Então, quando eu vejo um médico, cara, que tá se prostituindo aí pra ganhar 2 mil reais pra trabalhar 12, 14 horas direto, é porque ele não entendeu o jogo. Entendeu? Então, porra, vou ser sincero, meus heads ganham mais que muito médico, pô. Sabe? Molecada que porra, com 22, 23, 24 anos, gente que nem terminou a faculdade, porque eles entenderam o game, oferta e demanda. Tem pessoas precisando, eu vou entregar com qualidade, entendeu? Acho que a gente teve um mercado que anos atrás foram muito ali para a parte da estética. Botox, preenchimento, a gente viu esse movimento, né? Tipo, todo mundo indo para esse mercado. Agora a gente tá vendo muito movimento da galera indo muito para parte da nutrição. Nutrição esportiva, né? Ou só a questão de perca de peso, enfim. Eu, pelo menos, como estou dentro dessa bolha, eu vejo cada vez mais médicos se especializando dentro disso. E fica cada vez mais, como você disse, né? Tipo, mais palpável e mais fácil de perceber que aquele papo assim, cara, me aceita como eu sou. Era preguiça de treinar, né? Que agora com o Monjar todo mundo tá conseguindo ficar magro, enfim. E, cara, até depois a gente vai para um grau de maturidade maior, mas eu vejo que as pessoas, principalmente, eu tenho amigos que se formaram há 5 anos atrás, que agora estão finalizando residência. Eu tenho vários outros amigos que estão finalizando a faculdade agora. O que esse cara tem que começar a perceber, cara, tipo, na questão tipo, de construção de marca pessoal? O que eu tenho que fazer para que eu seja um médico, cara, que seja remunerado acima do que o mercado paga hoje? Como que eu começo a construir isso daí? O que eu tenho que ter de diferente? No que eu tenho que me desenvolver que eu não aprendo lá na faculdade? Vamos lá. Marketing. É porque não se ensina marketing. Eu formei em publicidade, cara. Eu fiz publicidade em 2011. Eu sou da velha guarda, da época que você tinha que construir marca mesmo, assim. Então, graças a Deus, assim, pela prostituição do marketing digital em si, tá voltando, né? O estudo de branding, comportamento humano, porque, pô, os algoritmos, eles nada mais são do que estudo de comportamento humano e reprodução de comportamento humano. Empresas são... Como é que eu posso falar, cara? Empresas são monetização de comportamento humano. Então, essa é a lógica. Então, quando a gente fala de marketing, eu preciso entender que marketing não faz parte do negócio. Marketing é o negócio. Se você for lá na estrutura de Philip Kotler, né, cara, no Marketing 4.0, ele já falava dos 4 P's, né?
Produto, preço, praça e promoção. Então, marketing é o produto. O que eu vou vender? Preço, quanto eu vou cobrar, né, que isso nicha público. Praça, qual região de atuação e propaganda, promoção. Como é que eu vou divulgar isso? Tá vendo que propaganda, publicidade é um pezinho? Certeza. E a gente vira o jogo, a gente acha que a publicidade é o marketing, sim, não é? E aí eu venho para uma lógica agora de um 5.0, da nova lógica, que não são mais os 4Ps, são 5Cs. Então essa lógica. Não se trata mais de produto, se trata do cliente. Não adianta eu criar um produto e querer convencer as pessoas. Eu tenho que entender qual que é a dor do cliente e criar um produto. Dor e desejo, né? Aí não é mais o preço, é o custo pela oportunidade, velho. É conveniência, aliás, perdão, conveniência. Se convém, você vai pagar. Por que a gente paga aí 12 mil num celular? Porque convém. Por que a gente que vive de imersão, a gente vai muito nessas coisas, né, Guilherme? A gente paga 30, 40 mil reais no final de semana. Porque convém, meu amigo. A gente sabe o que é ROI, a gente sabe o que é um payback, né? E já não se trata mais da praça também, da região de atuação. Se trata pelo custo da oportunidade. Tu sabe disso. Tu veio para São Paulo, a gente estava comentando sobre isso, né? Algumas imersões que vem gente do Brasil inteiro para cá. Custo pela oportunidade. E não se trata mais da publicidade, é comunicação. Em quais os canais que esse cliente está. Então, o que o médico precisa entender, logicamente, no primeiro momento? Ele vende. E a gente vende para quem compra. Então, o principal nessa lógica é o cliente. No marketing é mais importante você conhecer o cliente do que ser criativo ou do que ter um produto muito bom. Se você conhece, você consegue resolver. E o segundo da lógica é: ou você cria marca, você trabalha para quem tem marca. E criar marca vem de intencionalidade, cara. Como que você vai se portar, como que você vai falar, entender bem com quem você quer conversar. A gente fala muito sobre saúde, sobre estética e sobre emagrecimento e tal. Eu tenho uma clínica de emagrecimento, Complexo Vivais, que eu fundei junto com a Caroline Mota, a doutora Caroline Mota. Nós somos referência no Ceará lá. A gente fica na beira-mar, quase 300 metros quadrados e tal. Mas a gente começou com uma salinha de 44 metros quadrados. A gente fala muito sobre isso, mas, porra, é igual quando você citou sobre advogado, sobre tudo. Tudo vira commodity. Uhum. Desde que você aceite isso. Cara, tem endócrino foda que consegue comunicar com o público, entender qual que é o público dele, quais são as pessoas dele e trabalhou para esse público. Tem um cara, esqueci o nome dele, médico da dor. O cara é ortopedista. Meu irmão, tá muito bem. Faz fila. Geriatra. Eu tenho clientes geriatras, pô. Geriatra dá pra fazer, nossa, demais. Psiquiatra. A gente vive numa das piores eras da mente. Na verdade, tem um pouco da aceleração, mas também tem um pouco da velocidade da informação. Tá chegando na gente, né? Muita gente tinha os problemas, mas a gente não sabia. Uhum. Então, em qualquer área da medicina, tirando clínico geral, meu amigo, que é foda, você consegue ser bom naquilo. E nem sempre tu precisa ser o melhor. Quer ver um exemplo? Qual foi o melhor hambúrguer que tu já comeu na tua vida, Guilherme? Cara, o melhor... Lá de Maringá, quer ver? Eu tô pouco aqui em São Paulo, né? E eu não como muito hambúrguer aqui em São Paulo, mas o melhor é de Maringá. Não, tipo, Teitos. É uma hambúrgueria muito bom. Eu nem conheço. Não, o melhor que eu comi, eu não sei nem o nome. Era lá em Brasília, eu sou de Brasília, né? Na esquina da minha antiga casa era aqueles container. Eu não faço ideia do nome. Mas, bicho, é fenomenal. Mas qual que é o mais vendido? É o Mac. É o melhor? Não. Você não precisa ser o melhor, você tem que ser o mais conhecido. Essa é a lógica. Entendeu? Entendi. Muito bom, cara. E a partir do momento que o cara começa a perceber isso daí, né? E, tipo, hoje eu vejo muito algumas pessoas já sendo intencionais, principalmente quando estão... Falo isso pra minha irmã, tá? No segundo para terceiro ano de arquitetura. E eu falo assim, cara, você tem que começar a postar a tua rotina, tem que começar a postar os projetos que tu faz. Você tá hoje fazendo estágio com uma galera legal, compartilha um pouco do teu dia a dia. Quanto antes você começar a postar, mais cedo você vai criando uma percepção de valor na cabeça das pessoas, mais as pessoas vão começar a te ver como autoridade quando você... Mais cedo ela vai errar. E é bom. Porque quanto mais... O errar, Guilherme, quer dizer que ela tá tentando. Então, assim, ela vai... Agora é a hora dela errar muito. Tipo, errar conteúdo, errar talvez na forma que divulgou, errar no público. E aí, dentro de um ano, ela começa a acertar. Entendeu? E eu falo assim, cara, quanto antes você começar a empreender dentro do negócio, tipo, que é uma empresa legal e tudo mais. Então, tipo, às vezes a pessoa ela sai da faculdade e, pô, às vezes o pai tem uma condição de, sei lá, montar uma puta clínica pra ela, que acontece, né? Como também, às vezes, o cara, assim, cara, pagou a faculdade suada e às vezes ela vai trabalhar no hospital, vai fazer plantão ou vai entrar pra trabalhar pra alguém, por exemplo.
E é muito mais fácil ela utilizar o brand, a pessoa aprender com a pessoa, com um especialista, com uma referência. Mas a partir desse momento, cara, em que momento que ela tem que começar a entender sobre gestão, né? Tipo, que momento que o médico aí tem que começar a olhar para isso daí? Guilherme, a tua pergunta é perfeita, velho. Perfeito, excelente. Eu queria muito responder ela. Bicho, residência. Sendo muito sincero, a lógica começa ali. Aí vai subindo níveis. Você tá na residência, tem um amigo meu, abraço Hugo, é de Fortaleza, tá aqui em São Paulo, dono da Caveu. Um baita de um case, cara. Os caras vão faturar aí 50 e tantos milhões. Acho que bateram até. Uma contabilidade com 3 contadores que fez esse faturamento, porque eles entendem tecnologia. Então eles pegaram esse público, que a galera que tá formando, tá no internato, tá na residência, eles têm que já ser CNPJ, mas eles ainda não têm. Então ele terceiriza isso meio e por um aplicativo. Então, assim, emite as notas, faz a contabilidade inteira. Então, ali já começa a primeira lógica de gestão. Tem ferramentas nível baixo, básico ali. Já começa ali a lógica. O segundo ponto, quando você fala sobre intraempreender, é essa a lógica. Grande parte do nosso público, dos nossos membros do MedHub e da 5G Hub, Guilherme, são profissionais que estão trabalhando em outras clínicas. Por quê? Nada melhor do que errar com o dinheiro dos outros, meu amigo. Entendeu? É hora de você aprender. Eu vou dar um exemplo da Eve. A Eve, minha assessora, advisor, ela entrou como social media. E ela foi desenvolvendo habilidades e empreendendo, cara. E aí eu pego muito no pé dela. Hoje ela é minha assessora, hoje ela é comercial do Beto Quintão, porque eu tenho uma outra unidade de negócio que é Beto palestrante, Beto como advisor, conselheiro de empresas. Ela ganha dinheiro, é uma fonte de renda para ela por fora disso. E ela também cuida da minha agenda. E ela começou a viajar comigo no Brasil. Menina que era social media. Então, trazendo essa lógica para o médico, cara, ali é o momento. Tem lugar melhor para você captar, pra você criar um canal de aquisição para um seu mailing estando em outra clínica? Vai criando teu nome. Cara, usa o Instagram como CRM. Você não precisa ficar postando conteúdo, mas faz seus pacientes te seguirem. CRM, médicos, por favor. Quem estiver assistindo não é o Conselho Regional de Medicina, não. É o Customer Relationship Management, né? O famoso relacionamento com o cliente, sisteminha. Eu faço, tanto que os meus funcionários todos têm Instagram profissional. Porque a gente faz de CRM para seguir esses médicos, né? Então, ali é a melhor base para você adquirir leads, captar e criar seu mailing. Segundo, pra você construir marca. Sai, Beto, eu não tenho consultório, então nada. Então, meu irmão, olha o melhor lugar. Você tá no outro consultório para produzir conteúdo. Então, é ali que já é o começo. Porque você pode errar, acertar, criar nome, captar contatos, para quando você for abrir tua clínica, você já não começa do zero. Entendeu? Tem gente que está começando clínica aí do -3, em vez de estar do zero. Então, eu te digo, desde o momento que você está formando, você já precisa entender o mínimo ali sobre gestão financeira, sobre tributação básico ali, terceirizar isso com aplicativos baratos. Pô. Eu acho que a Caveu é R$200, R$300 no máximo. Passou daí, já está atendendo em clínica, opa, investe em gestão, sabe? Deixa de viajar um dia, deixa ir para Miami, gastar R$30 mil para ver o Mickey e comprar Moamba. Investe na sua gestão, investe em você, que, meu irmão, você vai multiplicar isso, sabe? É tão legal, Guilherme. Eu vou te dar um exemplo de uma médica, Daniela Textor. Quero até mandar um abraço para você, de Goiânia, doutora ginecologista. Ela faturava assim... Irmão, dentro de clínica não dava nem 25% do que ela faturava, porque ela fazia plantões. Então, se você pensar um salário de médico de plantão, imagina que o consultório não dava nem 20% disso, dava 20, 25% no máximo. Então, você já consegue imaginar um número. Cara, eu conheci ela porque eu fui sócio de uma academia de luxo lá em Goiânia. E aí ela malhava lá, a gente conversou, tal. Fechei com ela, a gente malhando junto, peguei na mão dela, pegou, vambora. Puf. Em 1 ano, ela fechou 6 meses, depois renovou com a 5G. Ela cresceu 1000% trabalhando em outra clínica. Porque ela entendeu que é empreender. Ela construiu a marca dela, ela construiu esteira de produtos. Então, assim, uma coisa que ela vendia uma consulta de R$400, R$500, hoje ela faz um upselling de 15 mil em uma venda. Em uma sentada na cadeira dela. Então, o game muda, entendeu? Ginecologia. Tem como fazer. Bacana. E aí tá, pô. Cheguei no estágio que eu tô com o meu negócio. Como que eu escalo ele? Como que eu paro de depender da minha marca? Daí eu acho que é um outro gargalo que a galera tem, né? Às vezes ela tá com uma clínica ali que ela tá 100% dependente dela.
Às vezes ela não consegue trazer mais pessoas, não consegue recrutar talentos. Como que eu recruto talentos? Vamos lá. Eu tenho duas coisas. Escalar e escalonar. Depende do que eu vou trabalhar, quantitativo ou qualitativo. Eu tenho uma clínica grande, então eu consigo crescer, monta um método, monta uma cultura forte e traz médicos para serem parceiros. Coworking na saúde não dá grana, velho. Não dá grana. Podem ficar até bravos comigo aí, os donos de coworking de saúde, mas não dá grana. Paga as contas. O cara fazer um centro médico ali, colocar um de cada alugar, canto e alugar. Isso aí paga as contas. Entendeu? No final das contas, assim, ele pode até ganhar uma grana a mais por ele ser bom e tá com as contas, tá no break-even, né? Uhum. Então, beleza. Agora, ganhar dinheiro, ele tem que fazer as pessoas ganharem dinheiro. É assim que se ganha dinheiro. Tu ganha dinheiro assim, Guilherme. Tu ganha dinheiro fazendo os outros ganhar dinheiro. Eu sou cliente das soluções. O Joãozinho fala assim, cara, uma frase que eu gosto muito dele. Se você quer se tornar milionário, você tem que deixar várias pessoas ricas. Se você quer se tornar um bilionário, você tem que deixar vários milionários, né? Então, tipo, cara, você tem que fazer... Você também tem que transbordar na vida das pessoas, né? Fazer elas multiplicarem. E elas só vão estar com você por conta disso. A percepção, assim, cara, aonde que... Por exemplo, o plano que eu tenho dentro da SI, como que ele agrega no plano que eu tenho na minha vida? Então, por isso que é muito bom você ter acordo com as pessoas que estão trabalhando com você, né? Tipo, ou que estão trabalhando contigo, seus sócios, seus colaboradores. Eu vou até falar uma prova social, antes de eu voltar a falar. A solução de investimento é a primeira vez que eu fiz investimento que vai me tornar milionário. É a primeira vez que eu vou tocar no 1 milhão quando da solução de investimentos. Em patrimônio meu, né? Porque dinheiro da empresa eu só botei pra empresa. Primeira vez. Realização de um sonho, cara. Até com a gente. Pois é. Então, isso é legal, né? Muito legal. Aí, ó, viu? Compre soluções de investimentos. Então, voltando. Então, cria um método forte, cultura forte e cria parceiros e ganha por percentual. Centraliza o marketing, centraliza a experiência do cliente, entendeu? E faz com percentual com esses médicos. Você vai ter vários canais de aquisição. Por exemplo, você tem 10 médicos dentro da tua clínica. Se todos eles trabalharam com você, com o seu marketing, você tem 10 canais de aquisição de pacientes. Você cria um ecossistema. E se eles ganham mais, automaticamente você ganha mais. E para eles ganharem mais, o que você faz? Entrega a experiência do cliente. Então, por exemplo, a gente não tem recepcionista nas clínicas que a gente pega, a gente bota CS para cuidar de jornada do paciente. Então, entrega uma jornada foda, entrega um pós-venda foda, porque esse médico ganhando dinheiro, você tá ganhando, aí ganha renda passiva. E aí, quanto mais ele cresce, mais você cresce. Por isso que a lógica do coworking não dá dinheiro, velho. Não dá. Ainda vai ser dependente de você. Vai pagar a conta, mas o lucro, o seu lucro, sua margem de EBITDA, vai ser no seu trabalho ainda. É o que eu tô fazendo na Vivaz. Cara, foi muito legal, porque a Vivaz ela é uma clínica de nutrologia e nutrição. Sim. Então, 50% do corpo lá, a gente tem 12 salas. Então, 50% é nutricionistas. Cara, e todos eram estagiários nossos. A gente formou todos, cara. E já estão com a agenda cheia. 4 ou 5 já estão com a agenda cheia. Por quê? Eles entraram para 5G, fizeram nossa formação, sabe? A gente criou um método muito forte. Todos eles viram sócios do projeto, porque como ele é percentual, então ele é um sócio nosso, sem gastar dinheiro. A única coisa que a gente quer é que ele entregue muito. Então, os caras começam a ganhar paciente. Hoje, a Carol, como CEO da companhia, né, como CEO da Vivaz, ela consegue ter tempo. Uma coisa que ela não tinha. Ela é a nutricionista mais foda que eu já vi na minha vida. Mas ela não conseguia ter tempo para pensar em ganhar dinheiro. Porque quem trabalha muito não consegue ganhar dinheiro. Então, hoje ela consegue. Ela consegue investir em evento, ela consegue sair, ela consegue viajar, ela consegue... Por quê? Tá funcionando, gerando renda passiva, tá todo mundo ganhando dinheiro. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Isso é escalonar. Escala mesmo é criar produto. Não tem como. Ou tu cria um produto assinado, se tu é da nutrição, nutrologia, cria algum produto para escalar. Ou se você é da estética, cria produto para estética. Cara, método, cria um método foda. Porque as pessoas não compram conhecimento. Se a gente fosse sincero, não compram conhecimento. As pessoas compram um método. Cara, uma parada capilar, velho, tá em alta, né? Tá em alta. Eu ainda tô no trabalho aqui de recuperar. E tá recuperando. Gravei com uma convidada, não sei se você deve conhecer ela, Lorena Visantiner. Sei quem é. Ela é de Maringá, cara. E ela tem um método ali, cara, caramba, porque eleva a autoridade dela, né? Tipo, os clientes, a percepção de valor. E, pô, isso gera um baita brand, né? Mas isso também escala, tipo, cara, de outras pessoas querendo aprender a metodologia dela, comprando a mentoria, curso, enfim. Aí você tem N possibilidade de unidade de geração de receita. Tu vende o método, tu vende royalty, tu vende implementação, tu pode criar uma escola. Tem um monte de coisas para você fazer. Aí depois você ainda pode ensinar pessoas a montarem um negócio igual o seu. Pode criar uma mentoria de como criar mentoria, ou de como criar método. Então tem uma N formas, N gamas de você
conseguir gerar. Foi o que eu comecei falando para você. Esse DR, antes do nome deles, dá uma autoridade absurda. Então, cara, o que está assinado por um médico e tem base científica, meu amigo, acabou. Vai embora. É isso. Se fosse separar aí, quais são as habilidades aí que o médico, cara, ele não pode terceirizar, ele tem que aprender? Tipo... Cara, vender, ele tem que vender. Por quê? A venda da saúde, ela é uma venda técnica. Porque senão eu não pagava para fazer consulta. Não? Eu ia comprar um protocolo de emagrecimento. Igual o povo tá fazendo, comprando trem falsificado lá no Paraguai e morrendo. Né? Então, assim, o que você paga do médico inicialmente, na primeira no top 10 das coisas, é a canetada. Vamos ser hipócrita. Então, quem faz a venda técnica é o médico. Então, se a gente for pensar, fazer uma analogia com a tecnologia, eu tenho SDRs, né? SDRs para criar demanda, eu tenho closers para transformar demanda em oportunidade em venda, eu tenho CS para transformar os pós em uma pré-venda eterna e virar um ciclo de venda, né? A máquina de venda, correto? Certeza. Dentro da medicina, a mesma coisa. Eu tenho que, primeiro, transformar os recepcionistas, né? Secretários, porque recepcionista é recepcionista de quê? De clínica. Secretário é secretário de quê? De médico. E quem cuida do cliente? Quem cuida do paciente? Entendeu? Então, transforma em pré-vendas, gera demanda. Sentou, você tem que ter produtos bem estruturados. Em vez de protocolo tal, pacote tal, não, tenha seus produtos por nome. Tipo o Guilherme Beauty Plus, tenha os seus produtos destacados. Sim. E aí, você ter a habilidade de vender, desde que você seja ético, tem responsabilidade, faz upselling. A pessoa ia comprar uma consulta, ela sai com um pacote anual. Ia comprar uma consulta, sai com o seu protocolo. Então, a primeira habilidade não pode terceirizar é venda. Não adianta. Vou colocar uma vendedora para vender protocolo de saúde. Meu irmão, não faz sentido. Como eu vou convencer o paciente de que ele tem que fechar tantas consultas, que ele tem que fechar tal exame? Tem lógica, tem que ter propriedade para falar isso. Então, o primeiro ponto, não dá para terceirizar. Você pode ter uma closer, uma avaliadora para recuperação. Sacou? Saiu com um orçamento aqui, de dentro do consultório, aí a pessoa não fechou, tem uma orçamentista ali fora para não perder, para trabalhar só o quê? Preço e forma de pagamento. Mas não é ela que vai fazer convencimento. Quem tem que ter feito já é o médico. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Ele não tem que dominar, mas ele tem que conhecer, velho. Tem que conhecer de suas finanças. Porque tem uma lógica que eu aprendi na minha vida. Sabe quando que a gente deixa de ser pobre, Guilherme? Não tô falando de ser rico. Ser rico tem outras variáveis, né? Eu vou ficar rico igual o João. Eu quero ficar rico igual o João. Quando eu ficar rico igual o João, eu vou falar como é que fica rico. Mas o que faz a gente deixar de ser pobre, Guilherme, é aprender a fazer conta. Gastar menos do que você ganha. Exato. Então, quando tu aprendeu a fazer conta, tu sabe precificar o teu serviço. Você sabe criar uma margem e sabe dividir ali o PJPF, pelo menos pobre tu não vai ficar. Tu não vai quebrar e se endividar. Então, isso não dá para terceirizar de forma alguma. E a última coisa que eu acho que não deve se terceirizar de maneira alguma é o seu processo criativo de marketing. Como assim processo criativo de marketing? A sua identidade. Porque a premissa do fracasso para uma marca médica ou qualquer marca é você querer agradar todo mundo. Não adianta. As soluções de investimentos... Tem que ter sua tribo. Exato. Ela tem a tribo dela. E o concorrente tem a dele. Então, assim, o médico, se ele não tiver uma identidade muito clara, ele vai ficar se perdendo. Cada agência que contratar vai empurrar ele para uma coisa. Então, ele tem uma ideia. Cara, eu gosto de investir assim, eu gosto de falar assim, eu gosto de conversar com essas pessoas e tal. Então, seja o melhor com essa segmentação. Exemplo. Hoje eu tô um pouquinho mais descontraído, mas você viu que eu tô dando muito de terno, né? Ultimamente, terno, gravata, o povo... O que é isso, Beto? Nunca tem a ver com você. Tem que comunicar com... Eu queria comunicar com esses médicos. Fui totalmente intencional. Por quê? É igual o Guto, por exemplo, agora lá na... Ele tá intencionalíssimo. Você viu que ele mudou tudo. Sim. Né? Então, eu fiz isso. Por quê? Eu tenho 2 linguagens diferentes agora. Como tá tendo muito esse choque do dentista fazendo rinomodelação, cara, biomédico fazendo processos muito invasivos, agora com essa história de possibilidade de prescrever Monjaro e tal. Então tá tendo uma rixa um pouco assim com a área da estética, da odontologia, junto com a medicina. Então esse foi o primeiro ponto. E o ponto 2, eu percebi um comportamento um pouco diferente. Na Odonto já tem uns caras que já fazem um movimento muito grande, tipo o Ricardo Novak, que é cliente de vocês, inclusive,
faz um puta do movimento há muito tempo já na odontologia, que já grande parte dos dentistas já tem uma mentalidade de empresário. Os médicos, num contexto geral, obviamente estou sendo generalista, eles ainda têm aquele conceito do glamour, do status, da pose. Então, o MedHub que eu criei, ele veio mais nisso. Então, por exemplo, nas reuniões do MedHub tem dress code, tem outra pegada. O 5G Hub já é uma pegada mais G4 da saúde, sacou? Uhum. Então, eu tô sendo intencional nos dois âmbitos. Eu consigo atender o cara que quer empresariar muito e o cara que quer o glamour demais. Então, eu entendi qual era a dor dos meus clientes e me adaptei a eles. Intencional. Cara, uma coisa, eu acompanho bastante médicos, tenho alguns clientes também e eu acompanho muito a galera da nutrição. Eu acho que, cara, que dá muito certo, né? Por exemplo, no Instagram dessa galera, e eles vendem muito através do Instagram e o ticket dos caras, assim, é altíssimo. Cara, você ser uma rede de educação, então, tipo, postar aqueles conteúdos educativos que são informativos, que muitas pessoas querem saber e não sabem, tipo, indo para um determinado nicho, né? E o lifestyle, cara, o lifestyle vende muito, né? Tipo, cara, eu quero comprar do Beto por conta da rotina dele, do que eu me identifico com o Beto. Então, quando você está implementado dentro daquilo dali, cara, você é referência, vive aquilo, né? Vivencia aquilo, eu acho que se torna muito mais fácil. A pessoa fala assim, cara, que legal. Então, tipo, é o skin the game, né? E faz o que realmente ele coloca a pele em risco. Óbvio que o cara da nutrição é mais fácil, né? Ele tá treinando, tá comendo algo do tipo. Mas eu acho que, cara, pra você ter uma rede de educação e você postar o seu lifestyle para você ter a sua diferenciação, porque no final do dia todo mundo é commodity, né? Então, tipo, cara, por que eu vou fazer uma cirurgia do meu nariz com a Ana e por que eu vou fazer com a Maria? Porque talvez a Maria, ela posta a rotina dela no final de semana, eu me identifico com ela porque ela pratica tal esporte, tem outros hábitos dela que eu vejo dentro de mim ou que eu quero ter dentro de mim. Então, tipo, eu tenho essa conexão. E aí isso gera sei lá, tipo, uma maneira de eu estar acompanhando o conteúdo dela diariamente. Na cabeça ela é minha amiga. E aí, através dos conteúdos dela educativa, eu sei que ela pode, cara, resolver alguma coisa, alguma dor, algum desejo que eu tenho de melhoria ou de mudança ou algum problema que eu tô sofrendo. Então, tipo, uma dica pra galera aí que hoje as pessoas da medicina que eu mais acompanho postam muito isso e dá super certo, assim. Pelo menos na minha cabeça eu vejo as pessoas como referência, assim. Mas você tá certo. Você tem quantos anos, Guilherme? Tem 26. 26, você é um pouco mais novo. Eu tenho 36, 10 anos mais velho. Sou da geração da novela. Assisti muita novela. Assisti Rei do Gado, Laços de Família e tal. É essa a lógica. É a dinâmica da novela. Isso até é um frameworkzinho que eu criei para marketing. Como é que funciona? Quando você assiste uma novela, uma série, hoje está mais em altas séries, você assiste 10 minutos de série para 3 minutos de comercial. É a mesma lógica com a sua produção, com o conteúdo. Quando você assistia as novelas, por exemplo, as novelas do Manuel Carlos, assim, como é que era a lógica? Geralmente era no Leblon, era aquele café da manhã lindo, maravilhoso. Eu lembro que eu era bem pobre, aí eu assistia, eu ficava, caramba, café da manhã de rico, né? Aí aquele suco bonito, aquela mesa farta, aquele tanto de coisa. Aí toma um café, tem alguma discussão, alguém fala, perdi a fome, aí sai. Puf. Aí a mulher, geralmente, ela desce, a Helena, né? Que geralmente é a Helena do Manuel Carlos. Aí ela descia pra aula do Leblon e ia caminhando de Havaianas. Pega essa informação. Puf, o que acontecia isso? Acabava o bloco, vinha o comercial. O que vinha de cara? Propaganda sadia. Já de cara. Mesa de café, felicidade, ou seja, quer aquela felicidade na novela, compra os produtos da Sadia. Ou da Quali, que era de margarina. Aí vinha Havaianas. Entendeu? Tipo, uma propaganda foda. Porque aí você viu aquela mulher bonita, feliz, andando de Havaianas no calçadão. Então, é essa a lógica. Se você mostra o cotidiano, pessoas felizes, você feliz fazendo o que você faz, as coisas acontecendo, resolvendo casos, o dia a dia, automaticamente, quando você vai abrir a divulgação do seu trabalho, você já gerou consciência nas pessoas. Senão, tu só se vende. E todo mundo que se vende demais, boa coisa não é. Então, não tem mistério. É porque, cara, a gente... eu não quero me expor na internet, meu irmão. Você, quando sai de casa, Guilherme, eu tenho certeza que você pega a sua melhor camisa, você pega o seu melhor terno, o seu melhor relógio, dependendo da reunião. Você pensa no que você vai falar, você vê a sua agenda, você chega nos seus colaboradores, você não conversa qualquer coisa, você sabe ponderar suas palavras, correto? Exato. Por que você não faz a mesma coisa na internet? Eu vou falar isso, vou fazer isso, vou vestir assim, vou falar isso, até aqui. Eu sou um cara... Eu não gosto de produzir conteúdo, né? Por incrível que pareça. Eu produzo assim, eu faço 3 posts por dia. Eu produzo pra caramba.
Mas eu faço isso para baixar CAC. Só para isso. Exato. Entendeu? Tanto que a contratação da Eve inicial foi para isso, para ela me acompanhar e tal. Então, eu faço para baixar CAC. Eu não faço porque eu gosto. E aí eu percebi que quanto mais eu entregava muito técnico, mais atraía gente querendo coisa de graça. Porque, tipo assim, eu já ensinava. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a gerar curiosidade, mostrar a rotina, mostrar a gente se dando bem, mostrar as coisas acontecendo, mostrando o dia a dia de uma forma muito simples, pouco editada. Sim. E aí começou a dar mais certo. E tá cada vez mais plausível isso, né, cara? Cada vez mais as pessoas estão se conectando com conteúdos autênticos. Tanto que você vê que a maioria das pessoas não estão, tipo, utilizando câmera pra produção. A não sei que, sei lá, a produção do evento, alguma coisa muito especial. Você faz um institucional. Exato. Mas, cara, conteúdo, por exemplo, eu vejo os conteúdos do João mesmo, feito com a câmera do iPhone ali, tipo, cara, são os que mais explodem. Ah, tu quer um case absurdo? Guto Galamba, velho. Respondendo caixinha, mano. Entendeu? Autenticidade, cara, você ali. Tipo... Eu fiz uma pra lançar o Mad Hub. Gastei uma nota, velho. Fiz em Fortaleza uma série e fiz uma aqui em São Paulo de vídeos. Muito bem vestido, vídeo tal, mano. Peguei e respondi caixinha ali com a cara toda amassada e virou mais. Então, não existe uma fórmula pronta, Guilherme, mas existe, igual você falou, a autenticidade e a tua verdade. E aprender que a gente fica bom de repetir as coisas. Meus primeiros vídeos eram horríveis, muito ruim. Mas se eu não fizer, nunca vai ficar bom. E as pessoas vão te criticar se você fizer. E elas vão criticar se você não fizer. Exato. Escolhe a crítica que você quer ter. Eu quero ter crítica com dinheiro no bolso, meu amigo. Não pelo dinheiro, mas por ter tempo para minha família, por ter tempo para realizar os meus objetivos e não ser escravo do meu trabalho. Entendeu? No final do dia tem uma frase que eu gosto muito, que ser low profile é coisa de herdeiro, né? Então, a não ser que você tenha uma puta carteira de cliente. Você tá ali, cara, sei lá, 20, 30 anos na medicina com o negócio consolidado. Mas mesmo assim, cara, dá pra você diminuir seu CAC. Então, tipo, olhar pro... olhar pro business. Olhar pro business, cara. Diminuir o ego e você entender assim, cara, vai ser bom, não só pra mim, né? Tipo, é um desconforto. Não dá trabalho, é o trabalho, né? Tem que ser feito. Depois a gente volta nesse assunto, mas, pô, a gente já foi direto pra pergunta, a gente pulou tudo. E, Beto, cara, pro pessoal te conhecer... Você começou a empreender a 5G, cara, surgiu como? Foi uma oportunidade, foi necessidade, foi herdeiro, cara, arrumadinho, alinhado aí e tal, cara, como que você entrou aí no mundo dos negócios? A 5G, cara, ela foi um mix de necessidade com oportunidade, né? Tem uma premissa que eu carrego que eu não sei de quem é. Eu sei que eu aprendi um dia de um líder meu. Ele disse que a sorte é o cruzamento de 3 linhas, né? Tempo, preparo, oportunidade. Eu estava muito preparado, o tempo estava passando e apareceu a oportunidade. Então, eu comecei a empreender muito novo. Eu comecei vendendo disquete com revistas adultas na escola. Puxava um fio emendado lá, baixava no discado. Demorava 2 dias para baixar um packzinho de fotos. E aí eu vendi porque uma vez eu cheguei com um disquete desse e uns amigos falaram, cara, eu te dou R$2 pra você fazer isso para mim. Nem lembro se era 2. Sei lá, eu fiz. E aí levei. Falei, pô, oferta e demanda. Aí depois eu comecei a dar banho em cachorro. A gente era bem humilde, sabe? Eu fui uma criança rica até os 10 anos de idade. Depois meu pai abandonou a gente ficou muito humilde. Minha mãe era massoterapeuta. Minha mãe é massoterapeuta. Então ela fazia massagem nas clientes ricas lá e as clientes tinham um cachorrinho. E aí, um dia uma mulher perguntou, Beto, você quer dar banho no meu cachorro? Eu te dou R$10. Eu falei, pô, R$10 era dinheiro pra caramba. Aí, isso é papo de 2003, pô, 2002. Não, tá louco. É muito dinheiro. Naquela época você conseguia almoçar com 10 conto. Não, eu ia pro cinema e no McDonald's, velho. E aí eu comecei a dar banho em cachorro. Aí depois eu fui trabalhar pra político. Aí eu panfletei pros políticos. Panfletava, entregava panfleto e comecei a panfletar pra corretor. Aí um dia eu vi uns caras vendendo água no sinal. Aí foi a grande sacada. Água no sinal. Foi a primeira aula de marketing. Aprendi que me vestir melhor vendia mais. Comecei a ver as filas de qual carro que comprava mais e tal. Então, ali eu comecei a empreender. E eu fiz publicidade, larguei no 7º semestre, depois fiz marketing internacional e tal. Mas eu casei muito cedo, casei com 23 anos. Entrei numa rede de tecnologia chamada Fujioka, depois Fujioka fui para as operadoras de telefonia e fui executivo nelas. Quando foi em 2021, eu abri uma escola de dança com a rescisão que eu saí das operadoras de telefonia e com a minha ex-esposa. Deu muito certo. Só que ali eu me descobri que eu e ela não dava mais. Então eu me divorciei,
não apoio divórcio, tá? Mas ali foi uma Aham. necessidade. Me divorciei dela e eu tenho alguns valores conservadores, Guilherme. Pra mim, a responsabilidade é do homem e acabou. Então, eu deixei tudo. Eu deixei carros, a empresa, tudo. Eu saí com 750 conto na conta, nome sujo, porque eu estourei tudo pra deixar ela limpa pra ela pegar a empresa, e um iPhone 7 quebrado. E aí, eu participava de um grupo de mentoria lá em Brasília, 2021, e eu tava nesse dia. E aí, todo mundo reclamando muito, pandemia, né? E a minha escola de dança crescendo na época, sabe? E uma mulher que tinha uma escola de dança parecida com a minha, eu tinha 300 alunos, ela tinha 3.000. E ela reclamando que tava quebrando e tal. Eu só reclamava. Aí eu, caramba, aí eu pedi a voz. Falei, eu posso falar? Aí contei. Eu tava estudando muito CX. Eu tinha botado CRM na escola, eu tinha tirado as secretárias e botado SDRs, tinha feito a experiência do cliente, eu tinha mudado toda a lógica, criei planos, né? Porque a escola de dança tem muito ano letivo. Eu quebrei isso, transformei em plano. Todas as lógicas do que a gente fez. Porque dentro da pandemia a gente só perdeu 9% dos alunos. E quando reabriu a gente cresceu 300%. Caraca. Um baita case. Então depois que eu terminei isso, veio uma dentista e me mandou um direct. E ela perguntou assim, Beto, você faria isso no meu negócio? Aí eu falei, bicho, faço. Não sabia nem cobrar, velho. Cobrei uma mixaria irrisória pra ajudar ela. Essa mulher faturava 14 mil reais, em 3 meses estava faturando 140 mil por mês. Não é porque só eu era bom, é porque também teve o boom da harmonização, aproveitei esse boom. E aí, cara, ela foi falando pra um. Eu peguei um cara muito forte lá em Salvador, chamado Daniel Fagundes, um dos maiores dentistas de lá. A gente faturou algumas milhas lá com 3 cadeiras. E depois Breno Rodrigues em Recife, explodindo no Nordeste com odontologia e tal, dando muita mentoria. Recém-separado, molecão, ganhando dinheiro viajando, queria... E não construía nada. Sim, sim. Era mentor, tinha mês que eu dava 200 mentorias, velho, pra você ter uma ideia. Porque eu precisava de grana. Até um dia que eu falei, cara... Tá vendo, médico? Não é só você também que... É só. A gente passou por isso também. Eu falei, bicho, eu já fui gestor de multinacional, cara. Eu sei fazer negócio, sei fazer dar certo. Já abrindo... Parei tudo. Encerrei todas as mentorias, demiti o time que eu tinha na época, velho. Comecei... E abri o escritório primeiro em Fortaleza. Tava já indo pra Fortaleza. Cara, fiz a primeira imersão e vendi 200 mil. Em uma imersão. Aí eu falei, é isso. Eu já tinha feito tudo do G4, então já tinha mapeado muito sobre funil, sobre entender a lógica, sobre os eventos presenciais. E aí, conheci meu sócio, né? Da GoFurter, né? O Johan. E aí, ele me encorajou. Peguei um andar aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. O andar inteiro. Mano, no primeiro mês... a gente lotou. Tá, hoje são 3 mil alunos, 217 membros. Né, esse papo de 1 ano e meio. Né? A 5G começou em 2021. Né? Então, foi isso. E hoje e esse ano, a meta assim, é 5x, baseado no ano passado. É bem agressiva mesmo. A gente tem o objetivo de ser, até o final de 2026, a escola de negócios para a saúde mais relevante do Brasil. Por que relevante? Eu não tenho a ambição de ser a maior, eu tenho a ambição de ser a marca mais relevante. Mais conhecida. É tipo um market-led growth, assim, essa é a minha ideia. Então, foi isso, cara. Foi necessidade, tinha acabado de sair, deixar do negócio, tal. Já dava algumas consultorias, um treinamento e tal, mas nada muito específico. Então, eu entendi que tinha problema ali, estava estudando muito, resolvi um problema e comecei a cobrar. Foi isso. Cara, e... acredito muito num padrão. Acho que as pessoas, tipo, cara, não dão certo por acaso, né? Tipo, tem alguma coisa ali que fez ela se destacar. O que você acha que fez o Beto se destacar, cara? O que é seu diferencial competitivo aí? Isso aqui, ó. Seja relevante. Como gerar valor para as pessoas te levará aos seus objetivos. Eu sempre fiz muito bem para as pessoas, sem pedir nada em troca. E isso me botou nas mesas. Assim... cara, você precisava de um contato de não sei quem. Eu ia dar um jeito de conseguir pra você. Eu já ajudei muita gente, assim. Então, foi isso que me botou nas mesas, que eu não tinha condições de estar. Esse é o meu diferencial, de ser resolutivo e ser interessante antes de ser interesseiro. Eu consigo entrar e sair de várias rodas, assim, gerando valor para as pessoas, ao ponto das pessoas quererem estar perto de mim. Meu sócio foi assim. Eu fiquei 1 ano gerando muito valor para ele.
Até eu saber que ele tinha cacife. Entendeu? Eu nem sabia. Então, isso me gerou um vínculo de confiança. Antes de querer a mão, eu conquistei o coração das pessoas. Fazendo bem. Ser relevante é você ser importante para as pessoas. E a importância, ela tem N valores. Ela não está atrelada ao que você dá só financeiro, mas ao que você transforma na vida delas. Então, todo mundo que passa pela minha vida evolui. Todo mundo que precisa de mim, eu tento ser pertinente para elas. Esse foi um grande diferencial, sabe? E também tem outro que eu não posso ser hipócrita. Eu descobri tem pouco tempo. Eu tenho altas habilidades. Então, o antigo superdotado, né? Então, eu tenho uma capacidade de assimilar conteúdo muito rápido. E fazer leitura das pessoas muito rápido. Isso é outro diferencial competitivo. Então, assim, eu domino um assunto muito rápido, consigo ser resolutivo muito rápido. E eu odeio estar errado. Então, eu me arrependo rápido e mudo rota. Eu não sou um cara cabeça dura. Tipo assim, ó, Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, assim, se eu sei que eu tô errado, eu vou te pedir desculpa e vambora. Então, rapidamente, eu mudo a rota. Eu me adapto muito rápido. Entendeu? Mas isso é uma das maiores habilidades que tem, cara. Tipo, você ser humilde e poder aprender com todas as opiniões, cara. Tipo, nossa, eu acho que o extremismo aí, cara, é o que imita demais as pessoas. Assim, cara, sou de extrema direita, não posso aprender alguma coisa que o cara que é de esquerda. Tipo, é uma burrice sem tamanho. E quando você começa a viajar, você começa a perceber, assim, cara, pô, quão pequeno eu sou, o quanto irrelevante eu sou, o quão pouco eu sei, né? Você começa a andar com esses caras grandes, né? O Benchimol, o Alfredo e tal. Os caras são humildaços pra caramba. Eles estão ali, tipo, cara, sempre aprendendo ali com pessoas diferentes. Por isso que os caras estão crescendo todo ano, né? Seja como pessoa, seja como companhia. E isso que você falou de estudar, cara, é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, cara, como que eu faço networking, né? Tipo, cara, eu não consigo ter grana para ir acessar. Cara, a gente não tinha grana também. Só que é aquilo, se você é um herdeiro, você tem grana, mas você não tem repertório, o seu networking não se sustenta. Porque networking você faz de duas maneiras, comprando ou servindo. Só que é somente servindo que você permanece na roda. Então, se você não tem repertório, por isso que você permaneceu nas suas rodas, cara, você vai ficar boiando. Se você vai ali numa roda do clube, por exemplo, e você é um cara que não entende nada de business, você vai ficar lá quieto, cara. E aí você não vai ter nada para agregar na outra pessoa, você vai ficar só aprendendo. O cara não vai te convidar para depois ir na confraria na casa dele. O cara não vai te convidar depois para no iate dele, tipo, no jatinho, entendeu? Isso. Então, tipo, o que te dá acesso realmente, cara, é você ser uma pessoa relevante. É você, cara, pegar... se você não tem condição hoje, cara, é comprar um livro, é você escutar podcast. Meu amigo, o conteúdo nunca teve tão fácil, Guilherme. Hoje, sabe? Você ouvir um podcast, você ler um bom livro... e nunca foi tão fácil estar acima da média também, né? Se você ler um livro por ano, você está acima de 80% da população brasileira. 2, você está acima de 90%. Entendeu? Então, cara, YouTube é absurdo. Então, quanto agora mais... traduzindo, cara, tem muito conteúdo americano aí que você consegue... E é o melhor conteúdo que tem, assim. Os conteúdos que eu falo de base teórica, né? Porque vem tudo de lá. Existe uma linha tem conteúdo empírico para o filho brasileiro, o conteúdo teórico, num contexto geral, é legal, americano. E aí, uma outra coisa que a gente tem que fazer é parar de estudar só negócio ou parar de estudar o que a gente domina. A gente tem que estudar a razão das coisas. Como é que eu aprendi isso? Com a música. Eu sou músico, né? Fui músico profissional até os 20 anos de idade. Comecei a tocar bateria com 7 anos de idade. E aí, quando você começa a evoluir na música, eu fui produtor musical também. Eu produzi alguns álbuns nas igrejas evangélicas e tal. Então, você tem que ter uma criatividade muito grande para você não ser plagiador. Então, o que você tem que fazer? Eu aprendi lá a estudar as referências dos meus ídolos. Então, eu ia na fonte. Eu não estudava, por exemplo... Vou dar um exemplo simples. Eu não estudava Michael Jackson. Eu estudava quem o Michael Jackson escutava. Fui no James Brown, eu fui na Aretha Franklin, fui lá atrás, fui estudar, fui entender a razão, por exemplo, do blues. O blues começou de música negra, cara. Fui entender a escala pentatônica, por que esses caras faziam isso. Pô, no movimento lá em New Orleans, New Jersey. Não lembro, não. New Orleans era jazz, viajei. Então, entender a lógica. Aí quando você vai, por exemplo, o marketing é comportamento humano. Mano, vai estudar filosofia. Mano, você chega numa roda e fala de hedonismo ou daimonia, cara, os caras piram com você. Se você olha os eventos do clube lá pra você ver, não fala mais de business. Fala de comportamento, fala de filosofia,
fala de história, fala de ciência. Porque aí você entende mais sobre o ser humano, porque empresas são monetização do comportamento humano. Exato. Entendeu? Então, cara, numas dessas sacadas, eu sou um cara muito bom de criar campanha. Eu participei da campanha do Léo Santana, eu era de uma agência de publicidade quando foi lançar a carreira solo dele sendo Parangolé em 2014. Participei de lançamento de single do César Menotti Fabiano, de algumas empresas de varejo. Eu era muito bom de criatividade, porque eu sempre amei estudar. Então, estudar assim, estudar o que eu gosto. Eu não gosto de ficar estudando por estudar, para ter conhecimento teórico. Tipo assim, eu quis entender quem era Aristóteles, eu fui estudar. Fui saber quem era Platão, quis saber quem era Platão. Queria debater sobre cristianismo, eu fui estudar quem era Jesus. Eu li a Bíblia 2 vezes. Tem estudado mais no último ano aí? Cara, eu tô estudando muito, muito agora, cara. Platão, Aristóteles, bastante, sabe? E eu andei estudando muito sobre nutrição. Ultimamente, tu acredita? Legal. Bastante. Nutrição. E uma coisa que eu me peguei estudando muito agora foi sobre a história da religião, da igreja e tal, sabe? Santo Agostinho, estudei muito. Tava lendo muito sobre Santo Agostinho, tava lendo sobre... E olha que minha criação é evangélica, tá? Santo Agostinho, qual que é o outro, cara? João, o que era Frei, meu Deus. Oh, Jesus. Sou fãzaço dele, esqueci. Porque, olha só, marketing, tudo é mercadologia, né? É você criar movimento, pô. Então, assim, vamos pegar a igreja, um exemplo. A igreja, ela tem um inimigo comum. É o diabo? Não. É o sistema mundano. Tem um antagonista, seria o diabo. Aí tem o herói, Jesus. Aí tem um objetivo, chegar no céu. E aí tem os rituais que mantêm a comunidade. Igreja... tem a crisma e tal, os cultos, as missas. É a mesma coisa que uma empresa. É a mesma coisa. Com a marca, com o consumidor final, cliente externo, e com a cultura da empresa, cliente interno, colaborador. É a mesma coisa. Então, tudo é movimento. O que é mais relevante para você, dinheiro ou poder? Poder. Por quê? Porque o acesso se compra. Mas nem sempre a moeda é o dinheiro. Mas o dinheiro te dá acesso a momentos de construção de poder. Por exemplo, você conseguir estar numa roda de pessoas poderosas se conectar. O dinheiro te gerou esse primeiro acesso. Mas esse segundo já é pelo poder a ver com a tua relevância. Então, acho que ele é um pouquinho mais importante. Então, é um passinho. O Pablo Marçal fez isso, né? Sim. Chegando no momento... Você tá passando por isso agora, né? Também tem esse movimento aí. Mas tu entende que ele teve que mostrar que tinha para poder ter esse poder, né? Com certeza. Ali o próprio G4 bota dinheiro nele para ele ser o Thales. Com certeza. O cara vai em Davos agora, né? Tá em Davos, os primeiros relógios. Entendeu? Você tem que pensar. Eu faço isso. A 5G investe em mim. Eu pareço ser rico, velho. Eu não sou. Cara, a gente aprende muito com nossos erros, né? Primeiro, qual foi um erro aí que, tipo, cara, doeu, mas foi necessário para você ser a pessoa que você é hoje? E se a gente for pegar aí questão de gargalo, qual que é o maior gargalo do teu negócio hoje? O primeiro erro, cara, eu cometi muitos erros. Muitos. Eu errei pra um cacete, porque eu tento muito. E eu tenho a premissa do que ninguém vence alguém que não desiste. Então eu nunca desisto. Então eu errei pra um cacete, me arrebentei todo. Mas se eu posso dizer assim, um dos erros principais é tomar decisão com emoção. Várias vezes. Eu já me equivoquei muito. De desligar a pessoa errado, ou de contratar errado, ou de romper uma amizade errado, ou de estar em ambiente de uma maneira emocionada demais. Consumir álcool demais por conta da emoção. Entendeu? Então, o meu maior erro foi ter investido tarde demais na minha gestão emocional. Hoje eu faço acompanhamento psicológico, faço psiquiatra, tem alguns ambientes que trabalham isso. E se eu fosse mais inteligente, eu estava multimilionário hoje. Mais inteligente emocionalmente. Então, o meu maior erro foi ter colocado minha emoção em último lugar. Se eu posso falar. E o maior gargalo que eu tenho hoje, meu gargalo, vou ser sincero, é minha falta de tempo de investimento no meu time. Modéstia à parte, sou muito bom vendedor, sou muito bom palestrante, mas eu não estava conseguindo ter tempo para fazer isso com o meu time.
sabe? Eu acredito no seguinte... De ficar na operação. Eu acredito no seguinte, que a gente estuda gestão pra um caramba. Eu vou ser muito sincero com vocês, todos, tá? Médicos, empresários, quem estiver assistindo a gente. A gente pode ser muito bom, desenhar os melhores canvas da vida, fazer escambau absurdo de gestão e tal, ter discurso lindo. Mas, cara, gestão nada mais é do que contratar certo e tomar decisão. É isso. Contratou gente boa e aprendeu a tomar decisão, acabou. Você vai trabalhar menos, as coisas vão dar certo. Então, esse é um dos meus maiores gargalos, mas eu acabei de comecei a resolver. Contratei 2 pessoas muito fodas, assim, tipo assim, com um salário que eu nem tinha condições ainda de pagar. Eu trouxe minha sócia, a Bruna de Brito, para a operação como CXO. Ela é de Recife, ela já tinha dona do Clean Sales, então eu investi, peguei metade da Clean Sales e trouxe ela para dentro da operação. E abri mão de uma fatiazinha da 5G, que vale muito dinheiro. E ela tem um salário robusto. E eu acabei de trazer o meu head de receita, trouxe lá do Primo Rico. Fui buscar ele lá. Então, é um cara, assim, que o salário dele é maior que o meu, hoje. Salário, né? Não tô falando de dividendo, de outras coisas. Com certeza. Mas é isso que eu... Até a conversa... Hoje vai pro ar um episódio de M&A, que eu gravei com o Rodrigo Baraldi, cara. E é isso que o dono, às vezes, ele... Por isso que ele não cresce, né? Ele acha que, cara, eu quero 100% do negócio, não vou trazer pessoas pra complementar meu negócio. E aí... Pô, você colocando no seu lugar de potência, palestra, você traz mais visibilidade pro negócio. O meu negócio, velho, meu lugar de potência é palco. Eu sou o cara do palco e o cara de conselho. Eu tenho um feeling muito rápido. Eu não vou me meter em consultoria, por exemplo. Não vou, velho. Não vou entregar um projeto estratégico e entrar dentro, não. Sou o cara de tomar decisão aqui, ó. Vai lá, cadê seu gestor de projeto? Bota ele aqui do meu lado e manda ele anotar tudo que eu tô falando e transformar em projeto. Massa. Me dá o palco, me dá um pitch. Massa. Meu irmão, me bota pra relacionar, me bota com o evento que você quer. Eu sou esse cara, eu sou bom nisso, eu tenho feeling, eu tenho cara de pau. Esse é meu lugar de potência. Eu aprendi a ser gestor porque a vida me pediu para ser um bom gestor. Eu sou um bom gestor, mas eu sou excelente no palco. Então eu tenho que entender isso, viu? Eu tenho que contratar pessoas melhores do que eu e pagá-las bem, cara. Não adianta, pô, tu quer uma empresa próspera e não paga bem. E aí você falou um negócio sobre sócio que é... Eu tomei uma porrada uma vez do Atab. O Atab é advisor meu, né? Então, ele falou assim, Beto, se daqui 2, 3 anos tu ainda for majoritário, é porque tu montou um negócio muito meia boca, muito pequeno. Se você for o majoritário do negócio. Aí eu falei, é mesmo. Porque é uma coisa grandiosa, velho. Exato. Eu tenho que estar com muito sócio pica comigo, assim. Tipo assim, não falo majoritário... Não, eu posso até ser um majoritário, mas tipo assim, eu tenho 60%, 70% do negócio. Não faz sentido. Para eu crescer, eu vou ter que trazer sócios bons. E, às vezes, assim, com participações maiores e tal. Então, eu entendi esse game. Então, trouxe ela, trouxe a Bruna. Tô trazendo um cara aí de marketing também. E, sabe, já tá com a gente como agência. É um cara muito foda. E o meu head também. Todos os meus estratégicos, 20% da minha empresa é para partnership. Entendeu? Então, assim, eu já tenho isso na minha cabeça. Eu vou fracionar com os meus líderes. E aí você acaba saindo do jogo do lucro e entra pro jogo do equity, né? Que você entende assim, cara, pô, o que vai te deixar rico mesmo? Pô, e óbvio, você pode ter um salário altíssimo aí, os médicos sabem muito bem disso, mas, pô, demora você conseguir patrimônio. Principalmente você conseguir sua independência financeira. Mas quando você joga o jogo do equity, cara, pô, o seu negócio, você vai vendido, você vai investido, você faz um deal, enfim, cara, você conquista a sua independência financeira. Né? Então, tipo, é você entender isso daí, qual que é o valor que eu tô trazendo pro meu negócio. 2 últimas perguntas aqui. O que é inegociável hoje na sua rotina? A minha rotina. Boa. A disciplina, ela é guardiã do caráter. E eu tive muitos problemas de infância. Muitos mesmo. Perdi meu pai para alcoolismo, abusos sexuais, passei na minha infância, problemas financeiros e tal. Então, eu tive muitos traumas de infância. Então, meu caráter ele é meio detonado, sabe? Então, a minha disciplina me torna um homem de caráter. Então, a minha rotina hoje, ela é inegociável. Acordar na hora que eu acordo, treino, o tanto que eu trabalho, as pessoas com que eu relaciono, é inegociável. Tá bom. E a partir desse podcast, eu vou começar a fazer um quadro novo, um insight que eu tirei de um outro podcast.
que o convidado vai deixar uma pergunta pro próximo convidado. Se você fosse deixar uma pergunta, cara, eu não sei quem vai ser, qual que é a pergunta que você deixa aí para essa pessoa? Se você fosse presidente do Brasil, assumindo agora no dia 1º de janeiro de 2027, qual seria a sua primeira atitude? A primeira canetada? Bom, vou anotar aqui. E para fechar, se você pudesse deixar uma mensagem, cara, você é o cara do algoritmo aí, como você disse, né, do marketing, e essa mensagem fosse alcançar todos os médicos no Instagram, qual que é a mensagem que você deixaria para eles aí? Ninguém vence alguém que não desiste. Ninguém começa bom. Quem começa grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. Então, a humildade intelectual de aprender com quem já viveu, com quem já venceu, é o primeiro passo para você conseguir construir. E não desistir no meio do caminho é o que vai te fazer de diferente para o concorrente. É isso. Ninguém vence alguém que não desiste. Não tem como. Você vai até você acertar. Entendeu? E aí o caminho é muito mais fácil com pessoas que são melhores que a gente nas coisas que estão propostas. O caminho é muito mais fácil com as soluções para cuidar do meu alavancagem patrimonial, de uma coisa que eu não entendia nada. O caminho é muito mais fácil com mentores, né? Então, aonde está teu investimento hoje? Está numa viagem? Está numa bebida? Está num bom carro? Ou está em passivos? Entenderam? Exato. É essa a lógica. Como tá suas redes sociais? Como o pessoal te encontra? Beto Quintão, que assim, escreve assim, ó, Beto Quintão, tudo Beto Quintão. Só botar assim, você vai achar em tudo. Todas elas, né? LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Kawaii, até Kawaii, tem aquele negócio, tem Kawaii, sei lá. Tá rindo? Tem até esse negócio, tem tudo. Boa. E até pro médico que tá escutando agora esse podcast, qual que é a diferença do teu business? Que eu vi que tem 2 business para perfis diferentes, ou não, são complementares aí pros médicos. A 5G Company é uma companhia que ela vai ter soluções para vários segmentos. Assim. A gente tem 5 gerações de receita na 5G. Número 1, o 5G Hub, que ele é para empresários da saúde no contexto geral. Dentista, médico também, o esteta, o cara que é investidor, o cara que é empresário. Então, é o nosso hub, né, para gerar essa primeira linha. Segundo é o Med Hub. O Med Hub é para médicos. Ele já tem uma pegada mais premium em si. Não por ser médico, mas pela linha dele. É uma comunicação mais assim que a gente está fazendo. Boa. Terceiro, Clini Sales. O Clini Sales a gente começa a lançar agora, que é uma terceirização de mão de obra para médicos. Então, a gente vai terceirizar SDR, principalmente, secretária e tal, né? O quarto, Partners. O que é o Partners? A Soluções de Investimentos é partner nossa, investidora na gente. Então, a gente é um marketplace para ela e ela é investidor e ela financia os nossos eventos. Né? O G4 faz o G4 Tools, por exemplo. E a última é o digital. A gente lança a plataforma e se tudo der certo, até sexta-feira, uma puta de uma plataforma de doutor a CEO. Então, o cara vai conseguir fazer uma formação a um preço muito acessível, assim, de uma formação como CEO de clínicas, consultórios. Top. Bom, galera, muito obrigado por você que ficou até o final desse episódio aí. É o 3º episódio da nossa temporada do SoloCast, uma baita aula. Segue o Beto aí que, pô, ele tem uma rotina muito bacana, adoro acompanhar a rotina dele no Insta. Que massa, velho. Tem aprendido bastante aí. Muito obrigado pela audiência. Compartilha com seu amigo que você sabe que vai fazer sentido tá acompanhando aí esse conteúdo. E até o próximo SoloCast oficial. Foi um prazer ter você aqui.